Christian, o Lacan apostou muito nos dispositivos, né? Célebre a frase dele, que não confia nas pessoas, mas confia nos dispositivos. Esse processo de fazer memória, você citou aí a Comissão da Verdade, que foi muito atacada, né, pelos militares, inclusive é colocada como um dos principais motivos para o golpe contra Dilma, enfim, para o encerramento precoce do governo do PT. Este era um dispositivo de fazer memória, a Comissão da Verdade, né? Mas você também coloca que é necessário, digamos assim, uma plasticidade, né? Algo multifacetado para estabelecer os diálogos, para trazer essa escuta, do ser totalmente rígido com as ideias, mas disponível às pessoas. Que dispositivos você, se fosse arriscar, assim dizer, de uma maneira mais popular, da imediaticidade da cidade, né, da convivência, dos lugares, que dispositivos, em quais a gente poderia apostar para fazer isso desde o ponto de vista da sociedade civil, fazer memória? Christian voltou. Oi. Voltei. Tô. O final da minha pergunta, conseguiu ouvir, Christian? Não ouvi. Você pode repetir, querido? Posso, claro. Eu estava falando que o Lacan confia nos dispositivos, né, e falando da Comissão da Verdade, eu estava te perguntando, assim, se a gente fosse tentar apostar, como você coloca, de ter uma disposição mais multifacetada, mais, digamos assim, estabelecer estratégias no sentido criativo, criar, né, ideias. Mas se você fosse apostar em dispositivos do ponto de vista popular, pensando mesmo na maneira mais imediata aqui, na cidade, né, de que maneira a gente poderia... Cristian está nesse momento dirigindo e conversando com a gente. É por isso que ele estava... Não, na verdade eu parei, uma pessoa veio dizer que eu não posso parar. Ah, tá certo. É o contrário. Esta é a comunicação popular acontecendo em tempo real, para quem está podendo ver ao vivo aí. Tá. Eu te perguntava justamente nesse sentido, dos dispositivos de criação popular, né? A gente pensa na Comissão da Verdade, é uma Comissão da Verdade, é algo, né, de uma magnitude enorme. Mas se fosse pensar no micro, assim, né, nas possibilidades de criar dispositivos, né, que possam prescindir, né, das relações que uma ou outra pessoa estabelece, das desavenças e avenças que as pessoas possam vir a ter, se arriscaria em quais dispositivos? Olha, fazendo uma analogia com a escola de Lacan, né, em que a gente tem algumas ideias, né, pensadas enquanto prática, para engendrar uma transformatividade ética, né? Então, os mais conhecidos são o passe, o cartel, né, a permutação, né, e que o mais um, né, e que eles admitem alguns correlatos em termos políticos e em termos sociais, né? Então, eu apostaria, por exemplo, na ideia dos coletivos, né? Hoje a gente tem coletivos de muitas orientações, inclusive em saúde mental, se disseminando pelo Brasil afora, né? Inclusive nas periferias. A grande alternativa à religiosidade, né, inclusive com estratégia de sobrevivência nas periferias, são os coletivos, né? E eles são basicamente, né, ou coletivos ligados a propostas educacionais, né, ou a propostas de defesa de gênero, de raça, um pouco de classe também, né? Eu acho que o que a gente tem pela frente, né, a disseminação dos coletivos com baixo teor de institucionalização. Isso é próprio da forma coletiva. Se a gente quer uma transformação de fato à altura do que a gente precisa, a gente tem que lembrar um pouco o que foi a fala da professora Marilena Chauí logo no começo da bagunça. Ela disse: as comunidades vão resistir, as pessoas vão resistir, as personalidades vão resistir, mas as instituições serão decisivas. Então, de alguma forma, a gente precisa construir um nexo em que os coletivos possam trabalhar de forma um pouco mais vetorizada, como eram os cartéis da escola de Lacan, né? Quer dizer,
você tem os cartéis, eles envolvem pessoas que são da escola, mas pessoas que não são da escola, pessoas que não têm o menor interesse em psicanálise, mas querem estudar isso, querem estudar aquilo, mas ela tem um ponto de reunião, ele tem um ponto em que as pessoas apresentam suas pesquisas, que os coletivos se encontram, em que eles trocam experiências, etc. Isso pode ser feito.